Seja muito bem-vinda. Esse é o Lovely Talks, nosso bate-papo semanal sobre confeitaria além das receitas. E hoje, na verdade, não tem nada a ver com receita, a gente vai falar sobre marca pessoal, coisa que é muito negligenciada aqui no nosso nicho. A gente não vê pessoas falando sobre isso, mas eu quero te mostrar como ter intencionalidade na escolha dos elementos da sua marca e como fazer isso, na verdade, pode influenciar diretamente nos resultados do seu negócio, nas suas vendas e principalmente na percepção de valor que o seu cliente vai ter de você e do seu trabalho. Pode parecer bobagem, dizer, ai meu Deus, lá vem a Débora ficar falando de marca pessoal, vai falar que a gente tem que usar maquiagem, vai falar que a gente tem que comprar roupa nova, isso é muito caro, vai pensar sobre essas coisas que não fazem o menor sentido porque eu sou confeiteira, eu fico na cozinha. E você tá certa, você é confeiteira, fica na cozinha, mas você está errada quando acha que só por isso você não precisa cuidar do seu aspecto, da sua aparência, né? E não é só fisicamente, tem muito mais outras coisas envolvidas, a gente vai entrar nesses detalhes durante essa live hoje, mas o principal aqui é entender que você poderia estar fazendo o que eu vou te falar hoje, e se você já está, dá pra melhorar, mas a sua concorrência não está. Então você poderia estar fazendo o que eu vou te ensinar justamente como uma forma de construir uma diferenciação dentro do seu mercado para que você não precise concorrer por preço, por exemplo, tá? E aí eu já começo a entrar nessa parte do conteúdo porque eu quero... Não, segura esse pensamento. Antes de tudo, deixa eu dar boa tarde, sejam bem-vindos. Quero saber quem tá aqui pela primeira vez, quem já veio antes. Toda terça-feira às 3 da tarde tem aula aqui nesse canal. Às vezes fica salva, às vezes não fica salva, mas o mais importante é você se programar, colocar como prioridade estar aqui comigo toda terça às 3, porque os conteúdos são muito mais aprofundados do que os conteúdos que eu consigo transmitir para vocês lá no feed ou mesmo nos stories. Quem já veio antes vai saber. Me conta aqui se você tá aqui pela primeira vez, eu não tô procurando um lugar para colocar meu copo em cima. Me conta se você já veio aqui antes ou é a primeira vez. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Débora Sanders, eu sou confeiteira, sou empresária, não só de loja física, mas também aqui no digital. Eu já dou aulas e mentorias dentro da área de confeitaria e sou formada na área de marketing. Minha história começou trabalhando no mundo corporativo, foram 10 anos trabalhando na área de comunicação, marketing e vendas, até eu migrar para confeitaria. Já faz 5 anos que eu tô na área de confeitaria e construindo várias fontes de renda dentro da confeitaria. Então, eu não resumo minha atuação só dentro da cozinha. Eu gero muito conteúdo aqui para falar sobre empreendedorismo no geral. Já tenho livro lançado, dou consultorias e mentorias, além de receitas que eu ensino por aqui também. Tenho um curso de receitas e vendo essas mesmas receitas todos os dias lá na Lovely Confeitaria, que é a minha loja, meu café, que fica aqui em Natal. Faz um tempo já que eu estou por aqui, que bom, então já sabe como é que funciona. A Carla tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, Carla. Eu normalmente lembro bastante de vocês, muita gente interage comigo lá nos stories também, então eu consigo começar a lembrar dos nomes, das carinhas de todo mundo. Oi, Gabi, tudo bom? Direto da Argentina, a gente tá muito chique. Então vamos lá, vamos falar de marca pessoal. Como eu tava dizendo pra vocês, só de você estar aqui nessa live, você já está um passo à frente da sua concorrência. Já existe intencionalidade só de você decidir que esse assunto é importante. Eu poderia chamar essa live aqui de 5, não vão ser 5, tá? Mas, por exemplo, 5 estratégias para você cobrar mais caro nos seus produtos. 5 estratégias para você deixar a concorrência para trás. Eu poderia falar sobre isso. Aí quando você chegasse na live, você ia descobrir que eu vou falar sobre marca pessoal. Mas eu quero aqui quem já sabe do poder de pensar estrategicamente na sua marca pessoal, pra gente poder separar de verdade o joio do trigo. Então, parabéns. Se você tá aqui nessa live, é porque você já está no movimento para fazer esse tipo de mudança e esse tipo de estratégia se materializar no seu negócio e, consequentemente, você vai colher os frutos disso, tá? Então, pensando nessa
nesse contexto de marca pessoal, eu quero começar já abrindo o seu olho para uma coisa. Muita gente vai chegar e vai dizer assim, ai, Débora, a confeitaria tá muito saturada, porque na minha cidade, aqui em Natal, gente, deve ter umas 60 confeitarias, e Natal é uma cidade pequena, é uma capital. Mas é uma capital que não tem tanta relevância, tantas pessoas, tanta gente. A gente nem tem acesso a tantos ingredientes como tem em outras cidades. Tem ingrediente que demora horrores para chegar aqui. Chocolates que demoram horrores para chegar, até pela logística. Então, assim, acaba que muita gente faz mais do mesmo. Mas mesmo assim tem uma cacetada de confeiteira vivendo da confeitaria aqui na cidade. Seja através de um negócio... através do iFood, seja através de um negócio com loja física, seja sob encomenda, seja trabalhando CLT ou trabalhando em serviços de buffets e caterings. Tem muitas possibilidades de modelos de negócio relacionado à confeitaria. Isso quer dizer que o mercado está saturado? E a minha resposta para você é não. Independente se você está na mesma cidade que eu ou em outra cidade, independente se você começou agora ou já tem experiência, independente se você já tem uma bagagem que tenha muitos resultados, muitos feedbacks de clientes, ou você tem poucos clientes ainda, não existe mercado saturado de você. A única pessoa que tem a sua bagagem, o seu histórico, a reunião de todos os seus talentos nesse planeta Terra inteiro se chama você. Então não existe mercado saturado quando você explora um único atributo da sua marca, você, tá? Então daí a importância dessa live existir, desse conteúdo. Foi por isso que eu decidi que o tema de hoje vai ser marca pessoal intencional, porque a única coisa que você consegue fazer sem que ninguém te copie é ser você mesma. E aqui eu não tô falando sobre autenticidade. Eu detesto quando o pessoal chega no Big Brother. Hoje em dia não tá mais assim, né? Mas Big Brother já virou faculdade, porque tem tantos anos e o comportamento dos participantes vai evoluindo ali de acordo com o que aconteceu na última edição. Mas antigamente, na primeira temporada ali do Big Brother, eles sempre chegavam lá pra se defender. Ai, não votem em mim, não me eliminem, porque eu estou sendo eu mesmo. Gente, não faz o menor sentido você achar que ser você mesmo é uma coisa boa, tá? Mas ser você mesmo é de fato não ser copiado, é ser único. Agora, se esse ser único é um único que agrada as outras pessoas ou não, isso já são outros 500. Mas não seria um argumento ali nos primórdios do Big Brother você não votar na pessoa porque ela é ela mesma, se isso não fosse realmente um diferencial. Eu não usaria isso como argumento para me proteger se pudesse ser rebatido. Então, fato é que todos nós somos indivíduos únicos, com características únicas. Agora, tem muita essa coisa do humanizar a marca, né? Ah, eu vou humanizar o meu perfil. Eu vi um guru de marketing dizendo que eu preciso humanizar o meu perfil porque é para trazer esse meu lado, eu mesma, para a minha marca. Só que aí você começa a falar que é muito difícil conciliar a maternidade com a confeitaria, aí você mostra que na sua rua alagou porque tá chovendo muito, aí você mostra que o cachorro vomitou lá nos stories. Ser você mesmo não significa mostrar todas as suas facetas e também não significa subentender que a sua autenticidade é algo positivo. Então, já quero deixar essas coisas de lado aqui na nossa conversa. A gente só vai continuar essa conversa se vocês tiverem entendido isso. Marca pessoal não significa ser você mesmo. E marca pessoal não significa que você vai humanizar a sua marca, trazendo elementos que não têm intencionalidade dentro daquela narrativa. Ok? Bom, como que eu consigo exemplificar para você a importância de uma cara ou de um nome, uma cara que eu falo assim, ó, olho, boca, nariz, algo que pessoalize mesmo aquela relação comercial ali, o outro lado da relação comercial do seu cliente com a sua marca. Como é que eu consigo trazer um exemplo que faça sentido para vocês?
Se você conhece alguma coisa de mercado de luxo, e é assim, mínimo, você não precisa ser cliente do mercado de luxo, mesmo sem ser consumidora ou ser cliente do mercado de luxo, você vai saber que muitas das marcas do mercado de luxo se baseiam em nomes pessoais. São marcas que vieram emprestadas dos valores de alguém que começou aquela história. Então, se você pensar em 10 marcas do mercado de luxo, 8 provavelmente são os nomes das famílias ou dos criadores daquelas marcas. Vamos para os exemplos? Salvatore Ferragamo, Gucci, Chanel, Valentino, que mais? Hugo Boss, Balenciaga. Todas essas são marcas que emprestaram o valor que veio a partir do seu criador ou da sua família ali, do seu fundador, e usam isso como um atributo de diferenciação dentro do mercado. Quer dizer que só funciona para o mercado de luxo? Não, mas produtos que se posicionam de forma prime, de forma premium, usam muito da narrativa da marca pessoal para agregar diferenciação e, consequentemente, conseguir cobrar mais caro pelos seus produtos e serviços. Isso acontece nessas marcas de moda que eu citei agora. Marcas de vinho, por exemplo, usam muito isso. Sabe por quê? Porque se você pega uma bolsa preta da Riachuelo e uma bolsa preta da Gucci, o atributo funcional das duas é o mesmo: carregar os pertences da pessoa. Por que é que uma vai custar R$200 e a outra vai custar R$200 mil? Não, nada no mundo justifica, exceto o poder da marca. E aí a gente usa, não é o único jeito de você agregar valor, né? Marca no geral, branding no geral. Eu fiz uma faculdade inteira só falando sobre o poder de marcas e agregar valor através dessa percepção de marca. Mas aqui a gente está usando um diferencial que todos vocês têm, que todos nós temos, que é a nossa marca pessoal. Então, olha como o mercado de luxo faz isso muito bem. Ele usa a marca pessoal e traz todos os elementos necessários para uma marca forte em cima do nome de alguém, para conscientizar aquele público de que aquilo ali não é igual ao outro. Aquele que custa 200 mil é diferenciado. Tá? Então, por exemplo, se eu der um exemplo para vocês agora, eu vou falar o nome de duas marcas e você... Tô no caminho certo, a minha tem o nome das minhas famílias, da minha família. E assim, não tem a ver só com usar o seu próprio nome, vocês vão ver agora mais pra frente. Antes do seu nome chega a percepção que você causa no cliente. Então tudo bem, não tô usando meu nome até agora, vou mudar meu arroba. Não é isso, tá? É um pouco mais profundo, mas... E o fato de você ter o seu nome na sua marca não quer dizer que ele não pode ser copiado. O seu registro de nascimento, a sua certidão de nascimento, não garante que aquilo, você tem direito de usar aquela marca indiscriminadamente em todos os nichos do nosso mercado, ou de qualquer mercado. Mas ajuda a construir a identidade. É uma construção, o nome é um elemento de uma construção de marca mais aprofundada, tá? Mas então vamos lá pro exercício. Eu vou te falar duas marcas, 2 nomes de marca, e você vai colocar aqui nos comentários qual dessas duas marcas você consegue visualizar melhor. E aí você pode ser que visualize elementos diferentes em cada uma das palavras que eu falar, mas eu quero que você me fale qual das duas te fez visualizar um rosto, tá? Olhos, boca, cabelo, rosto no geral. Se você conseguir visualizar mais do que isso, você comenta também. Por exemplo, um look, um tipo físico, enfim. Mas eu vou falar 2 marcas. Uma provavelmente vai trazer automaticamente uma imagem de uma pessoa na cabeça de vocês. E a outra deve trazer uma imagem diferente, tá? Então as 2 marcas vão ser Dell e Apple. Dell e Apple. Qual dessas 2 marcas faz vocês pensarem numa pessoa? Traz na mente de vocês, quando você fecha o olho, você pensa Dell, vem o rosto de alguém? Ou quando você pensa Apple, vem o rosto de alguém? Comenta aqui pra mim.
Enquanto vocês respondem, porque eu sei que tem o delay, eu tô trazendo esse exemplo do mercado corporativo porque essa ideia de humanização da marca veio muito desse conceito de você transformar marcas muito frias e muito distantes, né, que não conseguiam provocar emoções ou não conseguiam se conectar num nível mais profundo junto com os seus clientes, para que elas pudessem se tornar marcas mais memoráveis. E aí você vê uma Magazine Luiza criando a Magalu, que é um personagem humanoide para trazer humanização para aquela marca. Então, quando a gente fala de humanização de marca, é muito mais sobre isso do que sobre você aparecer nos stories mostrando, fazendo o almoço da família, tá? Ó, vamos lá. A Apple, iPhone, você fala Apple, você pensa no iPhone, você pensa no Steve Jobs, que é aquele cara que exatamente, a Aline falou, Apple vem o Steve Jobs, me lembra o fundador da marca, desde que eu assisti a história de vida dele. Ai, perfeito esse exemplo, vou chegar lá. O Steve Jobs, ele nem tá mais vivo, ele nem faz mais parte desse plano aqui, mas ele existe na nossa memória, nos vídeos do YouTube que a gente assiste. Quando ele ia lançar um produto novo, ele colocava várias pessoas, jornalistas, pessoas importantes do mercado, dentro de um teatro, dentro de um cinema, de uma sala, ficava em cima de um palco, só ele com a blusinha preta de golinha preta aqui e uma calça jeans. E ele fazia a apresentação ali o pitch de venda dele, né? Ele fazia ali a apresentação daquele novo produto que ele tinha acabado de lançar com a Apple. Mais do que o produto, a gente lembra dele, porque foram vários produtos que passaram, mas ele estava sempre ali. E vocês vão ver que uma das coisas que eu vou falar ao longo dessa aula é justamente essa coisa da constância. Não existe construção de marca de hoje para amanhã. Não existe construção de marca pessoal sem constância, sem repetição, porque é demorado você impregnar a cabeça de uma pessoa com percepções que são muito subjetivas, mas, por outro lado, é muito rápido destruir uma construção que você fez, seja ela bem feita ou mal feita. Então, quando o Steve Jobs estava ali emprestando a cara dele para a marca dele, a gente associou uma coisa com a outra. E se o Steve Jobs aparecesse nos tabloides, nos jornais, fazendo alguma besteira no dia seguinte, a gente teria naturalmente também associado isso à Apple. E hoje em dia, com o tanto de possibilidades, eu estava falando do mercado saturado, né? Não está saturado baseado naquilo que eu expliquei, mas o nosso cliente tem muitas opções. Quando ele está focado principalmente em atributos mais ali da pirâmide de Maslow, atributos que tem mais a ver com a parte de baixo da pirâmide, ou seja, necessidades mais básicas de sobrevivência, como alimentação, segurança, isso tudo facilita para que ele encontre várias possibilidades de marcas que resolvam aquele problema. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Se o cliente quer só tomar um chocolate quente ou uma bebida quente porque ele está com frio, ele pode tomar o seu chocolate quente que custa R$20, mas ele pode também passar ali no posto de gasolina e comprar um cafezinho na máquina de café que tem na loja de conveniência. Percebe que não precisa de muita diferenciação para resolver um problema básico de sobrevivência ou de necessidade básica na hierarquia de necessidades do ser vivo ali, do ser humano. Mas quando a gente começa a ir para um lado do mercado que a gente vende não o atributo físico ou o benefício direto, a gente começa a precisar se conectar com essa pessoa num nível diferente, justamente para ela não ter que escolher, ou para ela não conseguir comparar você com o outro, e ela coloca você construir um posicionamento na cabeça dela que coloca você num nível que não é igual aos outros. Você não vende chocolate quente, você vende... Aí você completa a frase de acordo com o que você resolve mostrar para o mundo. E aí, a sua marca pessoal entra de forma muito poderosa. Quando eu falo lá para as minhas alunas da mentoria, a gente sempre começa o primeiro módulo falando sobre autoconhecimento, definição de posicionamento, gestão de valores de marca. Tudo isso, não existe processo evolutivo de marca, de negócio que não comece aí.
Por quê? Porque nós somos pequenos empresários. A gente não é a Magazine Luiza. A gente não é a Copenhagen. A gente é uma marca local, artesanal, e não tem como não misturar, não misturar os nossos valores pessoais com os valores da nossa marca. A gente não consegue disfarçar, você não consegue ser um personagem que aqui no offline você tá destilando ódio em páginas sobre política, por exemplo, porque você tem um posicionamento político, e vai chegar no seu Instagram de confeitaria e é tudo rosinha, frufru, fofinho e acolhedor. Não é sustentável, pode até ser feito, mas não é sustentável. Então, para ter um negócio que seja duradouro, para ter um negócio que tenha impacto, para ter um negócio que tenha resultado, você precisa em todas as frentes transparecer as mesmas, os mesmos valores, usar os símbolos a seu favor que comuniquem todos na mesma direção, para não virar uma comunicação esquizofrênica. Então, nenhum processo de construção de estratégia de marca pessoal, porque a sua marca pessoal já existe. A gente está conversando aqui e você está lendo tudo que eu estou comunicando para você e fazendo algum tipo de análise sobre quem eu sou, o que é que eu fiz hoje, para onde eu vou depois daqui, se vale a pena me ouvir ou não, se vale a pena ou não clicar no link da minha bio e entrar na lista de espera da minha próxima turma de mentoria, que abre inscrições segunda-feira. Tudo isso está comunicando. Então, do mesmo jeito que eu estou comunicando aqui, independente das palavras que eu falo, você também faz isso. As pessoas que estão ao seu redor agora, se você estiver em um ambiente público, estão fazendo uma leitura sobre a postura que você está sentado ou sentada, está fazendo uma leitura sobre o jeito que você arrumou o seu cabelo, sobre o jeito que você escolheu a sua roupa, o seu sapato, as suas unhas. E esses são pequenos detalhes que constroem essa atmosfera da marca pessoal. Então, marca pessoal já existe. Agora a gente vai falar sobre como ser estratégico para uma marca pessoal trazer realmente os resultados que você quer quando a gente coloca ela dentro de um contexto de negócio. Porque, como eu estava te falando antes, a gente não tem como dissociar. Eu não tenho como ser a Débora que se comporta como a Anitta, que sai pelo meio da rua de fio dental, aparece em público de fio dental, e quando vou abrir uma live eu chego aqui com essa roupinha toda arrumadinha. Não, eu sou essa daqui. Porque eu não conseguiria segurar esse personagem por muito tempo. E isso seria... Lembra que eu falei que para construir uma imagem você demora muito tempo, mas para destruir você consegue destruir em segundos? Isso seria o fim. Isso seria muito prejudicial para minha marca se eu tivesse tentando construir um personagem que eu não consigo sustentar. Então, construção de marca pessoal com intencionalidade começa em você se conhecer. Em você entender quais são os valores que você quer colocar para o mundo, que você acredita e que você decide que te representam. Porque hoje em dia, mais do que qualquer outra época, as pessoas estão comprando muito baseado no que aquela compra representa. Eu gosto muito de usar o exemplo de que o dinheiro simboliza o valor da vida que eu investi para receber aquela fração monetária ali, aquela expressão monetária. Então, se eu cobro R$100 para fazer sobrancelhas e demoro 1 hora para fazer sobrancelhas, aí eu chego para fazer uma encomenda de vou comprar um bolo de aniversário e a confeiteira me cobra R$100. Aí eu penso, esse bolo de aniversário vai ter me custado 1 hora do meu trabalho, 1 hora da minha vida. Claro que não estou levando em consideração toda a bagagem que você construiu para poder cobrar R$100 em 1 hora de atendimento de sobrancelha. Mas essa é a percepção que eu quero que você tenha. Em 1 hora de trabalho que se transforma em um bolo de aniversário. E aquele bolo de aniversário significa o quê? Um motivo para eu reunir minha família, fotos que eu vou lembrar para sempre, o prazer de comer um bolo gostoso daquela confeiteira que eu gosto, vale a pena. Aí o cliente vai lá e entende que aquele dinheiro que ele está pagando para você vale o preço que você está cobrando.
porque as horas que ele dedicou para conquistar aquele dinheiro são justas de acordo com o benefício que ele colhe escolhendo comprar de você. Agora, como que você vai fazer o seu cliente perceber que o tempo que ele investiu para ganhar aquele dinheiro e que agora você está materializando aquele valor na cobrança de um produto ou de um serviço que você quer oferecer para ele, como você ajuda ele a perceber que vale a pena, que é melhor ele dar o dinheiro para você e não para concorrente? Você tem que construir uma percepção de valor que ajude ele a tomar essa decisão de uma forma tranquila, de uma forma consciente, confiante, e isso passa pelo processo de você ter uma construção de marca, não só marca pessoal, mas em todos os âmbitos, que facilite para o cliente confiar em você. Eu falo demais disso aqui. A gente só compra de quem a gente confia. E aparecer aqui de forma desleixada faria com que você talvez não confiasse tanto na minha capacidade. E pode parecer super injusto. Ai, gente, eu estudei demais, eu tenho pós-graduação, falo várias línguas, o cliente acha que meu produto é caro por R$400. Se ele não perceber que você vale tudo que você trouxe na sua bagagem, ele não vai pagar por isso. Então, por isso que eu falei que a gente é único nessa terra, né? A gente é ali um pacotinho de vida andando em cima desse planeta, carregando toda a soma das experiências que a gente já trouxe na nossa história, todo o conhecimento. Mas se você não souber transformar isso em percepção de valor para o próximo, ele não vai comprar de você por pena ou por uma promessa que vai se cumprir um dia. Não, ele quer agora. Ele quer que vale a pena agora investir no seu trabalho, investir no seu produto. Então, como fazer isso, principalmente no nosso âmbito, que a gente é a cara do nosso negócio? O nosso negócio surgiu do nosso coração, surgiu da nossa vontade de criar algo. Não foi assim? Vocês que fazem bolo, vocês que fazem doces, começaram a trabalhar com isso porque provavelmente tiveram uma necessidade de renda extra, tiveram um insight de ficar mais tempo em casa ou ter mais tempo para ganhar dinheiro e juntar para atingir um objetivo. Então vocês foram lá, no meu tempo livre, eu vou otimizar e vou criar um produto que me dá mais dinheiro e assim eu consigo pagar o meu casamento, eu consigo pagar o meu carro. E aí, de repente, isso virou um negócio. Então, o seu negócio surgiu de uma vontade que está dentro de você. E você é quem? É quem rege esse negócio. É você quem decide qual é o próximo passo. Se você se posiciona, sabe o que é que você se posiciona como a personificação desses valores que te levaram a criar essa empresa, esse negócio que você construiu até aqui? Sabe uma coisa que vai acontecer como tabela, assim, como consequência? Naturalmente, você vai atrair pessoas que pensam e que acreditam nos mesmos valores que você. Tanto que você fala, passei a prestar mais atenção nas pessoas, tá vendo? A gente às vezes não é consciente, mas a gente lê muito o comportamento dos outros, a forma como eles aparecem. Eu fiz uma analogia recente até. Eu tava vendo um vídeo do YouTube, eu tava procurando sobre um conteúdo tipo esse assim que eu tô ensinando pra vocês aqui. E era um conteúdo que não tem muita gente falando sobre isso. Normalmente os conteúdos que eu trago pra vocês tem a ver muito com livros ou com grupos de mastermind que eu participo e vem algum insight de dentro desses grupos ou desses livros, eu transformo em conteúdo e apresento aqui pra vocês. Então eu tava procurando um tema específico lá no YouTube, que tem muitos poucos vídeos falando sobre isso, e um vídeo que tinha lá era um dos poucos que tinha, e tinha muito menos visualizações do que os outros. Eu falei, gente, mas tem tão poucos vídeos pra assistir, por que as pessoas assistem os outros e não assistem esse, né? Já fazia ali a triagem completa do conteúdo. E aí, a imagem da pessoa, pra vocês verem como a capinha do YouTube é importante, a imagem da pessoa na miniatura do vídeo não passava a menor credibilidade de que ela sabia sobre o que ela estava falando. Um exemplo, era assim, um assunto super tecnológico, e o vídeo era como se fosse uma senhora
num ambiente escolar, como se ela tivesse... Era assim, um vídeo sobre... O tema era criptomoedas e o vídeo era como se fosse a minha professora da alfabetização, hoje com muito mais idade, né? Porque já faz 30 anos. E falando sobre isso, eu falei, eu acho... Tem uma ligeira desconfiança que esse vídeo não está performando bem, porque a imagem dela não está passando credibilidade de que ela tem alguma coisa a acrescentar. Eu tenho certeza que vocês fazem isso. Vocês, antes de assistir um vídeo no YouTube, vocês vão levar em consideração a duração daquele vídeo. Claro, se ele é no tema ou não, né? Mas a duração daquele vídeo e o tanto de visualizações que tem. Ou o tanto de curtidas, né? Mas eu acho que visualização ainda pesa mais. Isso é julgar o vídeo ali nos primeiros segundos, e todo mundo faz isso. A gente julga os outros nos primeiros segundos. Não é poesia, não, que eu tô falando aqui. Isso é cientificamente comprovado. Então, se o cliente olhar pra você, ele está julgando você. Quer você queira, quer você não, quer ele perceba, quer ele não perceba. E aí ele decide se vai querer continuar ou não a relação comercial contigo. Então, pensa como você pode, não só a sua imagem no digital, mas também no offline, acelerar o processo do cliente confiar em você. Antes de você falar qualquer palavra, ele tem que entender quem é você e a autoridade que você tem para falar ou para vender o que você vende. Porque eu tava começando com o exemplo falando daqui da minha cidade. Numa cidade em que não chegam, por exemplo, produtos diferenciados, né? Aqui em Natal a gente tem pouquíssimos fornecedores de matéria-prima para a área de confeitaria. Eu diria que inclusive eu tenho um, no máximo dois, porque tem coisas que o um não vende, que o dois vende, mas o dois é muito menor e vende muito menos coisas. Então eles meio que se complementam, eles nem concorrem. Aí todas as confeiteiras compram o mesmo curso de receitas. Agora que o curso online no digital tá muito forte, né? Tá cada vez mais forte, principalmente na nossa área. Todo mundo compra o curso lá da principal professora do digital. Todo mundo compra os ingredientes no mesmo fornecedor. O que você acha que vai sair da cozinha das pessoas? A mesma receita, com os mesmos sabores. Vão ser os mesmos produtos. Como que eu consigo me diferenciar se no quesito atributo físico eu não tenho espaço para diferenciação? Eu tenho que jogar com o que está na minha mão. E não é caro você trabalhar com a diferenciação da sua marca, principalmente da sua marca pessoal, porque como eu falei para vocês no início do vídeo, você já tem uma marca pessoal. Quer você trabalhe ela ou não, ela está trabalhando. Seja a seu favor ou contra você, ela está trabalhando. Então, juntando tudo isso que eu falei até agora, eu quero que você entenda a importância de trabalhar sua marca pessoal, que você entenda o poder de uma marca pessoal e que você entenda o objetivo de ter consciência e se colocar pronta para exercer essas estratégias, porque isso é um passo, 2, 3 na sua frente. Depois as pessoas vão pegar e vão falar assim, estão me copiando. Fulana criou uma vez... Ai, gente, é que eu fico contando as histórias, fico saindo aqui do meu roteiro, tô com o meu roteiro aqui do lado, mas deixa eu contar essa história, que essa história é boa. Uma vez eu recebi um direct de uma pessoa falando assim, você fez um brownie, você tá vendendo lá na sua loja um brownie que tem o mesmo acabamento que o meu, você está me copiando. Não era a receita dela, ela nem tinha provado o meu pra saber se era a mesma receita ou não, mas eu não sei a receita dela, então se for a mesma, foi inspiração divina. E ela veio reclamar porque eu estava apresentando o brownie, né? A apresentação era igual ao dela. Eu falei, gente, quem é dessa época viu? Eu falei isso aqui nos stories, deve fazer 1 ano, 2 anos. Eu já tinha loja, então deve fazer 1 ano e meio. Eu peguei... E a Aline colocou, eu lembro disso. Eu peguei e fui lá nos meus históricos, como faz 5 anos que eu trabalho com Instagram e com confeitaria, eu tinha nos meus stories vídeos de quando eu tava começando na confeitaria e fazia meus testes em casa, e postei um vídeo daquela época que eu tinha feito um brownie com a mesma carinha, com a mesma apresentação. Era dentro de uma marmita, com um desenho assim de listrado de chocolate derretido por cima. E eu já fiz esse... Gente, eu imagino que vocês já tenham feito, eu não tô dizendo que vocês me copiaram.
Mas enfim, ela veio acusar de que eu tava copiando ela na apresentação do Brownie. E eu peguei e só mandei a foto antiga pra ela, essa foto é de 3 anos atrás. Eu não acho que eu tô copiando você, talvez eu esteja me copiando na minha versão anterior, quando eu era só amadora. Mas, sabe por que eu não me preocupo se alguém me copiar? Porque a pessoa que me copiar, ela precisa de mim pra dar o próximo passo. Enquanto eu não agir, ela não tem como crescer. Eu tô sempre 2, 3... passos na frente da pessoa que precisa do meu conteúdo, do meu posicionamento, da minha estratégia para ser ela. Então, quando você se preocupar que alguém tá te copiando, talvez você tenha que pensar, quer dizer, no caso, aqui eu tô falando como se fosse pra ela, né? Quando ela veio me dizer, a Débora tá me copiando. Talvez você não esteja se posicionando de uma forma tão fácil de ser identificada, um posicionamento tão bem pensado, tão estratégico, tão intencional, que você acha que os outros podem te copiar. Mas se você soubesse e trabalhasse a sua marca e a sua marca pessoal pra que você fosse única, você nunca ia se preocupar com isso. Porque ninguém consegue copiar quem tem intencionalidade, quem é autêntico. Mas não aquele autêntico, me aguentem porque eu sou assim mesmo, eu sou eu mesma. E sim um autêntico de mostrar pro mundo os meus valores, as coisas que eu acredito e o que eu sou capaz de oferecer, de criar e de gerar como resultado para o meu cliente. Então, como eu falei antes pra vocês no começo da live, só o fato de você estar aqui, você já está 2 passos na frente de quem vai querer te copiar daqui a pouco. Por quê? Porque essa pessoa não vai conseguir dar os passos que você vai dar porque ela não tá aprendendo o que você tá aprendendo, ela não tá estudando o que você tá estudando. Ela pode até ter feito o mesmo curso de receita que você, ela pode até comprar os mesmos chocolates belgas que você, só que no cardápio dela, quando ela colocar brigadeiro de chocolate belga, é só mais um. E você, quando colocar especialista em criar os melhores sabores e produtos personalizados para o seu evento, isso traz mais autoridade. Mas você só vai poder se posicionar dessa forma quando você gerar esses resultados, entender o que aquela experiência, aquela bagagem significa dentro da sua marca e botar isso pro mundo. Então, um dos pontos importantes da gente falar hoje é justamente, Débora, como que eu faço para essa marca pessoal, né, essa bagagem que me diferencia, ser apresentada para o mundo de forma intencional. E aí, um dos exemplos que eu dei mais cedo traz exatamente a ilustração disso. Você precisa ser constante. Você precisa ser constante e coerente. Várias vezes reforçar e de forma repetitiva. Não precisa, gente. O que tá acontecendo que eu tô vendo? Não precisa fazer todos os dias a mesma coisa. Ou postar todas as vezes a mesma coisa. Não é repetição nesse sentido, porque isso fica chato. É uma repetição no sentido de várias formas diferentes, você transmite o mesmo sentimento. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Vocês já ouviram falar na expressão walk the talk? É uma expressão em inglês. Walk vem de andar, talk vem de falar. Walk the talk seria fazer o que eu falo. Então, assim, se você fala assim, a Débora walk the talk, quer dizer que a Débora faz o que ela prega. Por que eu tô trazendo essa ideia aqui? Quando eu falo pra você ser repetitivo e ser constante, não é pra você só repetir incansavelmente 24 horas por dia, ou todos os dias, uma vez por dia que seja, os mesmos comportamentos, os mesmos jargões. O que eu quero, porque isso muita gente do marketing digital fala, tem até uma grande player do marketing digital, já comprei vários produtos dela, mas me cansei, porque eu sinto que ela ensina isso. Ensina você a abrir caixinha de pergunta todo dia. Se você passar um ano abrindo caixinha de pergunta e no final não tiver ninguém mandando mensagem,
é porque eu dou seu dinheiro de volta, mas eu garanto que se você abrir caixinha todo dia, vai ter gente mandando pergunta. Não existe isso se você não tiver toda uma intencionalidade ali por trás. E aí, quando eu falo walk the talk, é assim, eu não preciso todos os dias fazer a mesma coisa, mas tudo que eu fizer e que eu trouxer para a minha comunicação, porque aqui eu tô falando sobre o que o mundo vê, né, não o que é que eu faço aqui nos bastidores, tudo que eu trouxer para minha comunicação precisa remeter aos mesmos valores e às mesmas promessas que eu prego enquanto marca. Então vamos falar um exemplo aqui. Eu, com muita frequência, eu posto o café que eu tomo. E eu nem era uma pessoa de tomar muito café, mas primeiro, eu tenho uma loja, né, uma confeitaria, e lá tem café italiano moído na hora, prensado na hora. É super aromático, eu amo o cheiro daquilo. E aí eu comecei a fazer para os clientes, e aí eu tinha que provar para ver se tava a acidez certa, etc. E a gente foi criar um cardápio, eu e a equipe, a gente foi criar o cardápio de cafés, e a gente começou a tomar muito café esse tá mais doce, esse tá mais amargo, esse tá gostoso. Aí a gente começou a criar cafés que tem a ver com a temática da confeitaria. Então é café com doce de leite, café com leite condensado, com chantilly, com chocolate. E eu me apaixonei por isso. Então eu amo tomar café. Eu tenho aqui, ó, minhas barrinhas de chocolate tamanho xícara de café que eu jogo dentro do café, derreto e como. Isso pra mim é um momento de indulgência. Não é o meu café da manhã. Às vezes eu apareço tomando no café da manhã, mas às vezes eu apareço tomando às 4 da tarde. Mas pra mim significa que é o momento que eu tenho direito de fazer algo que me dá prazer. E eu prego muito no meu trabalho, aqui como mentora de outras empreendedoras, que você precisa ter a liberdade para viver as suas escolhas. Quem já me ouviu falando que o seu negócio, o seu formato de negócio precisa caber na sua vida? E não a sua vida se adaptar para uma rotina de trabalho que te cansa e que te consome. Eu sempre falo isso. A liberdade que eu queria quando eu saí do CLT, eu não encontrei dentro da cozinha. Porque dentro da cozinha eu ficava 22 horas em pé ali no final de semana para entregar as encomendas, porque todos os meus clientes queriam os produtos no mesmo dia, na mesma hora. O nosso cliente quer cantar parabéns no sábado e no domingo. Não tem muitos aniversários acontecendo na segunda, terça e quarta. Só que eu virava refém da cozinha. E aí eu não conseguia ter o tempo de desfrutar do que era importante pra mim. Ficar com minha família, ler, estudar, criar conteúdo, que é uma coisa que eu gosto. Falar sobre marketing, que sempre foi a minha natureza, né? Eu virei confeiteira, mas eu sou marketóloga, eu sou formada nisso. E aí, toda vez que eu paro e faço o ritualzinho ali do meu café, não é porque eu queira vender um produto de café pra vocês, mas por incrível que pareça, já tem gente me pedindo nos stories um e-book de receitas de cafés especiais para fazer em casa. Mas o que eu quero mostrar ali é reforçar a promessa da minha marca, da marca Débora Sanders como mentora de outras confeiteiras, de que você merece viver uma vida que o seu negócio proporciona a liberdade que você quer. Que o seu negócio se encaixa na sua realidade. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu não posso ficar 22 horas dentro de uma cozinha quando eu preciso estar com as meninas. No único dia da semana, sábado e domingo, né? Nos únicos dias da semana que elas têm tempo total para dedicar para mim, eu não posso estar com elas. Então, quando eu comecei a questionar isso, eu percebi o que era importante pra mim. Lembra que eu falei dos valores? E aí eu reforço esse valor com repetição. Eu não fico todos os dias falando, o seu negócio, você merece ter liberdade através da confeitaria. Você merece ter liberdade através do empreendedorismo. Você merece ter fontes de renda que trabalhem pra você sem você precisar estar dentro da cozinha. Mas eu vivo isso na prática. E esses pequenos rituais, que são parte da minha atmosfera de marca, quem estava aqui na aula de atmosfera de marca, inclusive já recebeu o PDF. Se alguém não recebeu, me manda um direct depois. Mas quem estava aqui sabe como é que tinha que fazer para receber o PDF. Sabe que
existem elementos que você vai empilhando para criar essa percepção de atmosfera. É isso que eu faço. Então, quando eu falo de constância, quando eu falo de repetição, walk the talk, eu crio um negócio para mim que não me faz refém da cozinha. E aí eu vendo para você que você pode entrar na minha mentoria e aprender exatamente como fazer do mesmo jeito. Só que eu não falo isso todos os dias. Agora eu tô falando todos os dias porque a mentoria faltam 5 dias para abrir as inscrições e é a última turma desse ano. Não sei quando é que vai ter outra, porque são 3 meses de acompanhamento ali diário no WhatsApp com as alunas. Mas eu vivo a transformação e eu transmito essa transformação através desses elementos que eu vou incluindo ali na minha comunicação. Então, a constância, esse walk the talk, é fazer sempre e constantemente transmitir essa comunicação dos seus valores, seja diretamente, seja nas entrelinhas, para o seu cliente entender. Então, da forma como você se enxerga como marca, como diferenciada da sua concorrência, porque se você entrou no mercado para ser mais do mesmo, você não vai durar muito. Então, você tem que decidir, você vai ser diferenciada pelos produtos, pelas técnicas, pelo atendimento, pelo preço, você tem que entender o seu posicionamento. Existem categorias de posicionamento, eu nunca ensinei isso aqui, esse é um assunto técnico muito importante, relevante, está dentro do escopo da mentoria, então eu não vou falar sobre ele aqui no gratuito, mas você vai definir o seu posicionamento e a partir desse posicionamento você vai decidir quais os rituais, quais os elementos, quais os símbolos, você vai construir essa atmosfera para reforçar de forma constante essa atmosfera de marca que te ajuda a criar uma marca pessoal duradoura, tá? Fora isso, é importante você ter congruência nessas ações. Não adianta um dia eu dar bom dia tomando esse cafezinho especial que eu tava falando pra vocês e no outro dia eu aparecer tomando uma cerveja no café da manhã e achar que uma vez ou outra tudo bem, mas do nada eu aparecer aqui. Não, é isso. Deixa eu dizer um exemplo melhor. Eu tomar café e depois no outro dia eu aparecer aqui criticando quem toma café, por exemplo. Isso não seria congruente. Então tem que pensar o que você faz de um lado que não anula o que você já fez antes. Exemplo melhor não há. Você se posiciona como uma marca de luxo e, minha opinião, tá? Isso aqui vale ouro. Se você estiver fazendo outra coisa, para agora. Olha aqui pra mim, que o que eu vou falar vale ouro. Anota, que essa live não vai ficar salva, gente. Se é pra você trabalhar com um produto artesanal, como é o caso da confeitaria, se é pra você ser uma pequena empresa, muitas de nós começam em casa, algumas ainda nem fizeram um processo de transição para ter um espaço só para você, seja loja física ou seja um ateliê de produção independente. Se é para você começar pequeno, você precisa ser estratégica na definição do seu posicionamento e principalmente você precisa cobrar mais caro do que quem é grande. Ai, Débora, não faz o menor sentido, porque quem é maior já tem uma marca forte. Eu preciso cobrar barato, porque senão ninguém vai comprar de mim. O que é que eu acho? Você pode ser a mais barata das caras, mas eu não acho que você tem que ser a mais barata de todas. Por quê? Se você não vive em abundância, você precisa do seu negócio para trazer dinheiro, para você realizar os seus sonhos, não tá sobrando dinheiro, você precisa trabalhar para realizar os seus sonhos, que é o caso de 99% dos brasileiros que não nasceram herdeiros. Quanto mais barato você cobrar, muito mais você vai ter que trabalhar. E a gente tá num nível a gente tá num mercado que a gente não consegue escalar infinitamente o nosso trabalho. Consequentemente, a gente não consegue escalar infinitamente o nosso ganho. Se você cobrar barato, você vai se matar de trabalhar e vai continuar só pagando as contas. Agora, para você cobrar mais caro, não é cobrar caro R$1.000. É assim, o bolinho de fubá que vende na padaria é 19, você vai cobrar 29. As pessoas pagam, não existe uma cidade, né, um ambiente tão pequeno e limitado que não vai ter alguém que pague R$29 num bolinho caseiro. Existe essa pessoa. Só que ela não vai pagar pelo bolo. Ela vai pagar por outros motivos. Um dos motivos é por ser você, pela sua marca pessoal. Então, quando eu falo de
Eu tava até falando de outro assunto, mas se só encerrar esse pensamento aqui, essa pílula de conhecimento. Quando eu falo de você se posicionar e tem estratégia de posicionamento, a única que eu vou ter algum tipo de ressalva a fazer é o posicionamento por preço, porque você não tem um modelo de negócio que justifique você se posicionar como a mais barata. Então, quem tem cacife para ser o mais barato do mercado é sempre quem tem muito mais automatização, quem tem muito mais tecnologia, quem tem mais mão de obra e consegue baratear isso. Quem manda lá para a China, para os chineses produzirem, traz de volta. Então, e mesmo quem tem acesso a isso, às vezes nem usa. A Copenhague poderia cobrar muito mais barato, mas eles cobram mais caro. E tem a linha Brasil Cacau, que é mais barato, mas é feito na mesma fábrica, nos mesmos equipamentos, com o mesmo cacau. Eu nem sei, deve ter alguma diferenciação, mas entende que é a mesma empresa? Só que você não tem essa capacidade de ter um produto para grandes escalas e um produto para escalas menores. Não como confeiteira de cozinha. Agora, como confeiteira estrategista, que tem várias fontes de renda, você vai lá e cria uma esteira de produto que faz sentido e você consegue ter produtos high ticket, que tem mais necessidade das suas horas investidas, e você cria produtos com ticket mais acessível, que são produtos mais fáceis de escalar e de automatizar. É isso que eu ensino dentro da mentoria Ópera, que eu escrevo Opéra, porque isso é ópera em francês, para ninguém achar que o acento tá no lugar errado. Se você quer aprender a fazer isso, o link para o grupo VIP, para pré-inscrição, tá na minha bio. Quando sair aqui da live, você clica lá, porque lá no grupo VIP vai ter um voucher de desconto, e quem tiver lá vai ter prioridade na inscrição, porque só são 15 vagas. E hoje no grupo já tem mais de 60 pessoas interessadas. Então, voltando para o que eu estava falando antes, o exemplo maior de incongruência numa comunicação e que afeta demais a sua marca pessoal, que seria um grande diferencial para você vender mais caro, o adendo todo era para chegar nessa frase, é quando você aparece nos stories de pijama. Quando você aparece nos stories e não cuida da imagem que o cliente tá vendo aqui, ó, dentro desse quadradinho, gente. O cabelo de qualquer jeito, o fundo de qualquer jeito. Eu não me canso de falar sobre isso. Eu tenho certeza, exceto quem chegou nesse perfil hoje, todas vocês já me viram falar sobre isso. Eu fiz há umas 2 semanas atrás, eu devo ter perdido seguidor. Eu fiz uma sequência de stories que eu acordei e comecei a filmar. Gente, eu tava horrorosa ali, eu não sei como é que eu tive coragem. Eu comecei a filmar eu fazendo o café da manhã das meninas, usando a roupa do meu marido, com a cara de qualquer jeito, mostrando. Teve um evento fora de casa que eu tive que ir da escola, e aí era um ambiente todo com infiltração, assim, uma sala bem horrorosa, gravando stories, respondendo cliente lá. Pra quê? Pra ilustrar pra vocês como gera incongruência. E é justamente sobre isso que eu tô falando aqui. A sua marca pessoal não se constrói com incongruência. Incongruência, que é quando o seu comportamento de hoje não é coerente com o de amanhã, que não é coerente com o de depois de amanhã. Quando não tem o cliente, a pessoa que tá do outro lado, espera determinado comportamento seu e toda vez você surpreende ele, e isso é uma coisa negativa. Isso atrapalha a confiança. Quem não gera confiança não vende. Se você não vende, essa frase às vezes eu falo, mas eu acho que não falei o suficiente, vou falar mais vezes, porque um dia eu vou fazer assim, ó. Quem não gera confiança, não vende. Se você não vende, aí eu vou botar 3 pontinhos e vou deixar vocês comentarem. Eu vou postar no feed essa mensagem. Quem estiver aqui, ó, vamos fazer um combinado. Quem estiver aqui, quando eu postar esse post lá no feed, eu vou postar ele amanhã. Quem estiver aqui, vai lá no feed, vai completar a frase. Eu vou falar ela agora, mas amanhã lá no feed vocês me surpreendam. Eu vou decorar quem fez isso. Quem acertou, né? Se você não gera confiança, você não vende. Se você não vende, você não tem um negócio, você tem um hobby. Não existe negócios que não vendam. Ah, eu sou uma ONG, eu não vendo. Você não vende por dinheiro, mas você precisa convencer alguém a doar pra você. Isso é vender. Gente, toda hora. E essa live aqui, ó, a Jana voltou assim: amo suas lives, acrescenta sempre, mesmo pra quem é de outro ramo. Eu tenho percebido que tem muita gente de outros nichos que me acompanham. E isso vai ser uma evolução natural do meu negócio, porque
confeitaria não é uma ilha, né? Viver da confeitaria não é uma ilha. A confeitaria é um instrumento para você empreender. E aí, empreendedorismo aborda assuntos que valem para qualquer outro tipo de pessoa que trabalha como autônomo, né? Então, que bom que vocês percebem isso também. E aí, eu tava falando, né? Quem não vende tem um hobby. Tudo é venda. Tudo é venda. Não fala assim, eu detesto vender, eu não gosto de vender. Gente, joga pro universo as coisas positivas, porque elas vão se materializar na sua vida. Então começa a falar que você ama vender. Sabe por quê? Porque você está vendendo a todo momento. Cada minuto que passa aqui, que você não sai dessa live, eu tô convencendo você a continuar através de... Seja porque eu falo mais alto, seja porque eu chamo sua atenção, porque eu dou um exemplo, porque eu falo uma coisa que vale a pena. Eu falo assim, só vou falar aqui, não vou falar de novo. Isso eu tô convencendo você de que vale a pena me pagar com o seu tempo. Isso é vender. Se você for CLT, mesmo que você não seja empreendedor, aqui eu não tô mais nem falando de confeitaria, eu tô falando nem de empreendedorismo, eu tô falando de qualquer coisa. Você precisa vender para os seus colegas, para os seus superiores, ali dentro do ambiente corporativo do seu negócio, do seu trabalho, que você vale um aumento, por exemplo. Que você vale o valor, você vale o investimento na sua carreira por parte deles. Então, toda hora a gente está vendendo. Tudo comunica. E no caso de nós que estamos aqui no digital para vender nosso produto, mais importante ainda que isso aconteça de forma intencional e consistente e congruente. Ok? Eu tava ouvindo um asterisco aqui sobre o assunto. Eu tava ouvindo um podcast esses dias e uma coisa muito... Eu nunca tinha pensado nisso, me chamou muita atenção. Ele falava assim, o cara que tava sendo entrevistado, ele falou assim, na nossa cultura trabalhista, né, de CLT, existe muito o comportamento da empresa de ser assim, eu vou contratar pelo valor mais barato possível. Então, vou contratar a Débora para se tornar gerente de marketing aqui do meu negócio. Quanto é que gerente de marketing recebe no mercado? O concorrente tal tá pagando 3 mil, o concorrente tal tá pagando 2.500. Vamos oferecer para ela 2.700. Porque aí tá dentro do mercado, é o mínimo que a gente vai poder oferecer para ela não ir para concorrência, para ela aceitar o emprego. E aí, o que esse tipo de comportamento como empregador você gera na cabeça do seu funcionário? Eu já conecto isso com o que a gente está conversando aqui agora. Se eu vou contratar o outro pelo menor valor possível, você acha que ele vai me entregar mais do que o esperado ou ele vai me entregar o mínimo de esforço possível? A gente tem muito essa cultura de desvalorizar os talentos e as habilidades do próximo, querer botar preço. E o nosso mercado é assim, isso não é culpa de ninguém, é como a sociedade se construiu. Só que quando isso acontece, por exemplo, no nosso ambiente de empreendedorismo, isso é muito mais chocante, né? O cliente chega assim e fala assim, seu bolo custa R$200, mas a concorrente está fazendo por 160, você deveria cobrar 160 se você quiser que eu feche com você. Metade de nós vai fechar por 160, a outra metade vai dizer, não, eu não valho 160, porque olha aqui a minha bagagem, tá tudo aqui, eu acredito que tudo que eu investi faz valer os R$200 que eu tô cobrando. Mas por que a gente aceita? Muita gente aceita os 160, mas poucas ali, mas algumas já aceitam dizer não, porque entendem que estão construindo ali uma percepção de valor e isso atrapalha. Só que quando a gente está no CLT, a gente aceita com uma forma mais fácil, né? A gente deixa que botem preço no nosso trabalho e esse é um dos maiores problemas que eu vejo em não ser chefe do meu próprio negócio. Não que eu ame ser a chefe, eu adoraria ter alguém inteligente, capacitado, que me amasse me dando ordens, que me amasse para não me fazer sentir mal quando precisasse. Mas eu não confio que essa pessoa vai ter as mesmas ideias e as mesmas o mesmo viés nas decisões que eu teria, considerando
o que eu sei que eu quero viver no futuro. Então eu falo muito sobre isso, você se bota pronta hoje para a realidade que você quer viver amanhã. E eu trabalho para materializar essa realidade na minha vida. Quando eu tava no CLT, eu via que isso não acontecia, e por isso que eu vim pro empreendedorismo. Aí a gente acha, vou agora ser minha própria chefe, mas é muita ralação. E para aguentar e para conseguir colher os resultados de forma duradoura, né? Eu não falo nem rápida, mas duradoura, tem que ter estratégia, tem que ter intencionalidade. E passa por aí a construção de uma marca forte, de uma marca pessoal forte, que é onde eu quero que vocês foquem depois do conteúdo que a gente está conversando aqui. Bom, uma última coisa que eu acho importante também falar sobre como você construir essa marca pessoal forte é essa exposição através da congruência, o walk the talk, a constância, essa exposição alinhada com os seus valores. Então agora juntando os dois momentos aqui dessa live, que eu comecei falando sobre você ser única, você ser uma construção de valores, experiências e habilidades, e você comunicar essa sua... Como que fala, gente? Unicidade? Não existe essa palavra. Você comunicar essa sua capacidade de ser incopiável, tá difícil aqui as palavras. Você junta essas duas coisas e comunica para o seu cliente para, com o passar do tempo, com a construção dessa relação, ele ir cada vez mais lendo o que é que você tem para oferecer e qual é o valor que você defende como marca. Aí, o que vai começar? Autenticidade, boa, perfeito, Jana, autenticidade. Então, você vai definir o que te representa, a sua autenticidade ali, e vai comunicar ela para o seu público. Quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? De forma milagrosa quase, você vai começar a filtrar as pessoas que querem o que você tem para oferecer. É que eu ia dar um exemplo, mas ele é muito distante da nossa realidade. Mas quem conhece... Ai, não, é muito distante, é muito distante. Eu ia falar da marca Virgin, que é uma marca de discos, é uma gravadora de discos que também é uma empresa de aviões, e que o cara que é dono, ele é a cara de um rebelde, e a marca é muito rebelde nesse sentido. E aí entra um pouquinho até aquela coisa dos arquétipos que a gente já falou aqui, tem aula bônus dentro da mentoria sobre arquétipos, mas o que eu quero dizer é, quando você tem tanta clareza e consegue comunicar essa autenticidade para o mundo, você começa a se posicionar de uma forma que só vai te acompanhar, só vai comprar de você, só vai seguir você quem se conecta com as mesmas crenças que você. E aí você vai falar assim, ai, Débora, tô perdendo seguidor. Ou, não tem, os clientes, não tô conseguindo vender para as pessoas que me seguem, depois que eu comecei a trabalhar mais a minha marca pessoal, não estão comprando de mim. Mas isso é ótimo, porque sabe o motivo de você fazer tudo isso? Eu falei aqui durante essa aula, e agora vai fazer sentido. Fazer com que o cliente decida mais rápido comprar de você. Não falei sobre isso? Acelerar esse processo de confiança para fazer o cliente decidir por você mais rápido do que ele decidiria por outro, ou não fazer nem ele ter tempo de questionar se é com você ou não que ele vai fechar negócio. Como que você faz isso? Atraindo o cliente certo. Para atrair o cliente certo, os errados têm que sair. Quem estava seguindo você até agora, quando você não tinha todo esse conhecimento que você aprendeu na última 1 hora, vai perceber. E aí a pessoa vai se questionar, eu estou no lugar certo ou não? E deixa ela ir embora, não sofre com o cliente que está passando pelo processo de reciclagem. Se não faz sentido para ele te seguir, não desista de continuar comunicando quem você é. Existe no mundo uma infinidade de pessoas, 9 bilhões de pessoas que vão, eu acho que é 9, né? Ou é 7 ou é 9, que vão ter vontades, desejos e necessidades, e valores e crenças. Não é possível que não exista você. É tão especial que não existe alguém que concorde com você em alguma coisa no planeta Terra. Gente, existe. Não conheço nenhum caso de que isso não seja possível. Então, se concentra no seu. Não se concentra se a sua concorrência está fazendo
decoraçãozinha do brownie igual a sua ou não. Por quê? Porque todo o resto ela não vai conseguir fazer igual a você. E aí quem perceber todo o resto e pensar, meu Deus, era tudo que eu precisava. Ela fala a minha língua, ela entende o que eu preciso, ela oferece um produto que é exatamente o que eu precisava para resolver aquela minha necessidade. A pessoa tá pronta para passar o cartão para você. Você não perde mais tempo tendo que criar conteúdo, fazer promoção, participar de feiras para as pessoas descobrirem quem você é e aí decidirem se você é mais um ou se você é especial. Entende o poder de trabalhar com intencionalidade na sua marca pessoal? É isso que eu quero que vocês saiam daqui levando hoje, tá? Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, tá. Então, é isso, né? Você junta a sua autenticidade com a sua comunicação, você vai gerar semelhança, e isso é bom, mesmo que a princípio, nas métricas que a gente usa normalmente, pareça ruim. E aí, pra finalizar, você pode estar se perguntando, Débora, mas como que eu faço pra fazer essa comunicação, né? Eu sei os meus valores, essa parte é até fácil. Existem ferramentas para você saber seus valores, como eu falei para vocês. O primeiro ato inteiro ali da mentoria Ópera é descobrir os seus valores e o seu posicionamento no mundo. Depois, praticamente todos os outros módulos, né, os outros atos, são sobre como comunicar isso para o mundo. Mas eu vou dar aqui um spoilerzinho para vocês, só com a introdução desse assunto. Então, 3 formas de você comunicar para o mundo a sua autenticidade e conseguir se posicionar para começar a fazer esse filtro com a sua audiência, com os seus clientes. Número 1. Universo de marca. Eu já falei aqui pra vocês quando eu tava falando do exemplo lá do cafezinho. O universo de marca tem a ver com aquela aula que eu dei aqui sobre a atmosfera de marca, passa pelo marketing sensorial, que também já foi conteúdo de live aqui. E se você perdeu, fica de olho toda terça-feira que eu tô aqui falando sobre essas coisas. Pra você na próxima aula não se arrepender de não ter ficado até o final nessa daqui, tá? Quem se inscreve nos grupos de WhatsApp ou nas listas de e-mail que eu abro de vez em quando, acaba recebendo lembretes. Essa semana eu não mandei lembrete pra ninguém, porque a gente tá no meio desse processo da mentoria, eu não queria confundir a cabeça das pessoas, já que eu vou mandar um e-mail sobre as inscrições da mentoria. Mas fica sempre por aqui, se relacionando com a minha marca, pra você ficar sabendo e não perder os próximos conteúdos. Então, o primeiro é isso, criar uma atmosfera de marca, empilhando de forma intencional elementos que constroem a percepção pro seu cliente. Você não precisa falar sobre os seus valores e crenças, ele precisa perceber. E aí você faz isso de forma repetida, a sua atmosfera começa a ser percebida. Segundo, como comunicar sua marca pessoal? Através de posicionamento. Essa é muito boa, gente. Vai vir agora... Ai, minhas costas. Vai vir agora a eleição e vai ter o tanto de empreendedora que vai começar a falar de política. Não existe certo nem errado, mas se a sua marca não se posiciona sobre política durante 4 anos e começa a se posicionar agora, isso tem a ver com você. Se você não se posiciona sobre política de forma pública, não vai fazer isso agora. Isso vai ser incongruente com o que você tem construído. Então, toma muito cuidado com como você se posiciona. Não é ficar em cima do muro, mas também não é trazer discussões que não sejam para filtrar as pessoas que precisam ficar ali. E aí, o que é que vai filtrar? O que tem a ver com o seu assunto. É sobre você falar se você usa margarina ou usa manteiga. E aí, o cliente que prefere margarina vai deixar de seguir se você só usa manteiga e vice-versa. É esse tipo de posicionamento. É o posicionamento que eu chego aqui e falo. O que você usa, a forma como você se apresenta para o mundo, a roupa que você usa, aparecer maquiada, aquilo que eu falei nos primeiros minutos dessa live. Aparecer maquiada, aparecer com a roupa bem cuidada, com o cabelo bem cuidado, com a unha bem cuidada, faz diferença, faz você vender mais. Eu passei 1 hora explicando isso pra você agora. Se você não acredita nisso, você já nem ficou nessa live. Agora, eu me posicionei. Eu disse que pra mim isso faz sentido. E quem quiser aprender comigo como fazer, clica no link da bio. Pronto, isso é se posicionar. Isso me coloca na sua cabeça como alguém que defende essa ideia. Isso é se posicionar e a sua audiência vai te colocar na cabeça dela de um lado ou de outro de determinado assunto. É ótimo. É melhor ser lembrada de um lado do que não ser lembrada de nenhum dos dois.
tá? Quando você fica em cima do muro, você não é lembrado de nenhum dos dois. E aí, o terceiro e último é a criação de conteúdo. Você comunica para o mundo, ao longo do tempo, os seus valores, as suas crenças, através da criação de conteúdo. Ai, Débora, como que eu faço para criar conteúdo estratégico? Eu tenho uma surpresa. Se você quer saber, essa é uma aula exclusiva da mentoria, mas se você quiser saber como criar conteúdo para comunicar a sua marca pessoal, os seus valores, os seus posicionamentos, eu vou te convidar para assistir um conteúdo exclusivo que eu vou colocar lá dentro do grupo VIP de lançamento da mentoria Ópera ou Opera. E esse grupo, esse link para se inscrever no grupo está na minha bio. Então você vai clicar lá na minha bio, entrar no grupo de WhatsApp e esperar, que ainda essa semana eu vou liberar lá uma aula exclusiva, um link fechado. Essa aula tá gravada lá no meu YouTube, vou mandar para quem estiver lá dentro com estratégias para criar conteúdo que te ajudem a reforçar sua marca pessoal. Então, se você não tá no grupo ainda, saindo aqui da live, clica, vai lá no grupo e aguarda a minha mensagem para você assistir essa aula exclusiva. Quem sabe eu não faço ela lá ao vivo, né? Eu tenho essa aula gravada, mas talvez eu vou ver. Quem sabe a gente não faz ao vivo. Então, vai ser uma aula exclusiva só para quem participou dessa live e para quem tá no grupo VIP. Então, vai pro grupo VIP para você não perder. E eu encontro vocês na próxima semana, terça-feira, às 3 da tarde. Lembrando que na segunda-feira abrem as inscrições da mentoria Ópera. Se você quiser receber no domingo, 24 horas antes, então lá dentro do grupo VIP você vai receber o link e vai também ter acesso a um voucher de desconto. A gente começa em setembro a transformar a vida das mulheres que querem sair da cozinha e ganhar mais dinheiro com a confeitaria sem ser refém da produção, sem ser refém da confeitaria, transformando conhecimentos, habilidades e tudo que você construiu até aqui em fontes de renda. Eu te ensino como fazer isso lá dentro da mentoria, vai ser um prazer recebê-las. Esteja no grupo VIP para saber todas as informações em primeira mão e para assistir essa aula exclusiva que é a continuação do que eu tô falando aqui. Combinado? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.